Olá pessoal, nós estamos fazendo agora uma revisão daquelas atividades propostas para a disciplina de probabilidade estatística da Faculdade Evangélica de Goianésia, nos cursos de agronomia, engenharia civil e mecânica. Um dos exercícios que nós trabalhamos e que vocês postaram como atividade avaliativa foi o exercício 11 do conteúdo separatrizes. E nós temos essa tabela, na verdade ela está invertida. Eu tracei essa tabela dessa outra forma para ficar mais fácil os cálculos. Mas não é necessário fazer essa mudança. E nesse exercício ele pediu 3 itens. Ele pediu o D2, o P4 e o Q3. Quando ele fala em D, estou falando em DCIS. Eu estou dividindo o total dos meus dados, o 100% dos meus dados, em 10 partes. Quando eu falo em percentil, eu vou fazer essa divisão dos meus dados, 100% dos dados, em 100 partes. E quando é quartil, eu vou fazer essa divisão em 4 partes. Fazendo o cálculo aí do D2, nós então teremos o índice D2, o índice 2. Então, eu tenho 2 vezes o somatório de FI dividido por 10. Se é decil, divide por 10. Se é quartil, divide por 4. Se é percentil, divide por 100. Fiquem atentos. A Eduarda, ela percebeu que tinha um erro em um dos exemplos que eu coloquei nos vídeos anteriores. Então, preste atenção. Como aqui é decil, vou dividir por 10. Então, eu vou ter 2 vezes 75 por 10... 150 por 10, 15. 15 foi o valor que nós encontramos e eu vou lá na minha distribuição de frequências. Na verdade, eu tenho a frequência simples que ele deu no exercício e eu calculei a frequência acumulada, que repete primeiro e vai somando as demais. 11 mais 18, 29, mais 22, até o último valor coincidir com o total. Como aqui o meu índice deu 15, não terminei, eu não calculei o D2, eu só sei a localização desse D2. Então, eu vou voltar na tabela e vou verificar na frequência acumulada onde tem o meu 15. Então, eu tenho, aqui só tem os 3 primeiros, aqui só tem os 11 primeiros, então no 15 não está aqui localizado, o 15 está localizado nessa terceira classe. Então, eu vou precisar dessa terceira classe, o Lzinho, a frequência acumulada anterior, a frequência simples da classe e o intervalo de 40 para 50 eu tenho 10. Bom, então eu vou substituir nesta fórmula, que não sei se vocês lembram, é a fórmula da mediana. O limite inferior, como eu mostrei anteriormente, é 40. O meu índice que eu calculei é o 15, menos a frequência acumulada anterior, que é 11, dividido por 18, que é a frequência simples, vezes 10, que é o tamanho do intervalo. Então, 15 menos 11, 4 dividido por 18 vezes 10, 2,22, mais 40, 42,22. Para calcular o P4, agora é o percentil 4, o P4. Então, eu tenho 4 vezes o somatório de FI dividido por 100, porque é percentil. 4 vezes 75, 300. 300 dividido por 100, 3. Vou voltar na minha tabela. Onde está localizado o 3? Na primeira classe. Então, o Lzinho, o limite inferior, é 20. A frequência acumulada anterior, esta é a classe do P4, não tem anterior, então o anterior é 0. A frequência simples é 3 e o intervalo é 10. Bom, então nós temos aqui o limite inferior é 20, mas o índice que nós calculamos, que é o N somatório de FI dividido por 100, é 3. Como ele é primeira classe, não tem a frequência acumulada anterior, então é 0. A frequência simples é 3 vezes 10. Então, 3 por 3, 1, 1 vezes 10, 10 vezes mais 20, 30. 30 corresponde ao D2. Para calcular o último item, que é o Q3, eu vou pegar o Q vezes 75, que é o total, dividido por 4, porque quartil ele divide os meus dados em 4 partes.
3 vezes 75, 225, dividido por 4, 56,25. Eu vou voltar na tabela, aqui só tem 3, 11, 29, aqui só tem 51, então não está localizado. O 56,25 está na última classe. Então, eu vou utilizar limite inferior, a frequência acumulada anterior, a frequência simples daquela classe e o intervalo que vai ser 10 para toda a tabela. Então, nós temos o que eu disse, 60 mais o índice que eu calculei, menos 51, que é a frequência acumulada anterior, vezes 10, que é o meu intervalo, dividido por 24. Então, resolve a subtração, multiplica, divide, ou divide e multiplica, e por último, soma com 60. Então, o resultado será 62,19. Na atividade do dia 8, eu pedi para colocar a importância da utilização das medidas de dispersão e algumas definições. Esta parte eu vou deixar para vocês. Eu vou corrigir os 3 últimos exercícios. Eu coloquei a numeração errada, 3, 3. O primeiro 3 eu tenho os meus valores, que são 5, 15, 2, 8, 14, 1, 2, 23 e 20. Então, esses são os meus valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parcelas que nós temos. Bom, e daí eu quero a amplitude total, o desvio padrão e o coeficiente de variação desses valores abaixo. Eu fiz aqui uma tabela em que coloquei cada um dos meus valores. Coloquei 15, 2 e tal, coloquei todos eles. E eu vou fazer a média. Para fazer a média, porque eu quero calcular o desvio padrão, e eu preciso, para tanto, da média. Então, somei 15, 2, tal, somei tudo, 85. Então, quantas parcelas que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A média vai ser 85, que é a soma do xi, dividido pela quantidade que nós temos aqui, 8, 10,6. Bom, então o que eu fiz para calcular o desvio padrão? Como eu não tenho frequência, eu vou pegar cada um desses valores, 15, e subtrair da média, que foi 10,6, deu 4,4, e elevei ao quadrado. Então, 2 menos 10,6 e eleva ao quadrado. Na verdade, aqui tem alguns valores que vão dar negativo, né? Então, quando eu pego 2, esse mesmo vai dar negativo, esse aqui vai ser negativo, negativo, mas quando eu elevo ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, eu peguei nessa coluna, para resolver, peguei cada um dos valores menos a média. E essa daqui, essa outra coluna, peguei o resultado e elevei ao quadrado. E somei 519,88 para achar o desvio padrão. O desvio padrão, então, é o meu 519,88 dividido pela quantidade de parcelas que nós temos. Nós temos 8 parcelas. O valor que eu obtiver quando eu fizer esta divisão aqui dentro da raiz é chamado de variância. Mas como ele pediu desvio padrão, basta tirar a raiz quadrada que nós temos a variância. Outro item que ele pediu foi a amplitude total. O que é amplitude total? Peguei o maior valor, que é 23, e subtraí do menor, que é 1. Então, a amplitude corresponde a 22. E o coeficiente de variação, eu vou pegar, então, a minha média, 8,0... Meu desvio padrão, desculpa aqui, desvio padrão, dividido pela média, que é 10,6, e multiplicar por 100. Divide e multiplica, eu descobri dos meus dados que o coeficiente de variação para esses dados é de 76,04, ou seja, dados bastante variados, bastante heterogêneos. Então, a gente pode descobrir, verificar isso mesmo, 1, 2, 8 até o 23. Então, eles são dados bastante heterogêneos. O segundo exercício 3, ele quer determinar a variabilidade das idades dos alunos seguintes. Então, como ele não me pediu, me especificou muito bem, eu calculei a amplitude total, que é o maior valor está em ordem 14 menos 10, o menor valor, que deu 4. Também vou calcular o desvio padrão e o coeficiente de variação.
Como ele tem uma frequência, eu vou fazer o mesmo método anterior. Eu vou calcular a média, só que a média agora, primeiro eu tenho que fazer o xi vezes fi. Então, 10 vezes 9, 11 vezes 1 e assim sucessivamente. Para calcular a média, eu vou pegar esse valor total e dividir pela somatória de fi, que é a quantidade de valores que eu tenho. Então, 285 por 24, 11,88. Eu fiz o arredondamento para duas casas decimais. Para descobrir qual é o valor do desvio padrão, eu peguei cada valor, o meu xi, que é 11,88, menos o xi, que é 10, e elevei ao quadrado. Então, 11,88 menos 10, elevando ao quadrado, e multipliquei pela frequência, que é 9. Aí eu já obtive esse valor aqui. Então, já pego, subtraio, meu xi é 11, 11 menos 11,88, 0,88, ao quadrado, vezes 1. E assim sucessivamente, e nós somamos no final, 64,54, dividido por 24, que é o total que nós temos aqui. Esse valor que está aqui dentro, 2,69, nós chamamos de variância. Se eu tiro a raiz quadrada, eu tenho desvio padrão. E o coeficiente de variação, que também determina a variabilidade, eu pego o desvio padrão, divido pela média, multiplico por 100. Eu descobri que a variação dos dados corresponde aqui 13,8%.